Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. A indicação de leitura de hoje é para você que gosta dessas histórias sanguinolentas demais. Estou aqui para compartilhar com vocês essa minha leitura recente do livro nacional BH Zumbi, escrito pelo Gustavo Ferreira. O livro, por inteiro, ele vende muito bem a sua história. É exatamente isso que a gente vê por fora que a gente encontra aqui dentro. Ou seja, uma história sobre zumbis. Por isso que eu disse, se você gosta de histórias sanguinolentas, agressivas, com muita ação, fica aqui porque essa indicação é para você. Começamos aqui acompanhando o protagonista, que é quem narra sua história, o Gustavo, e eu tenho que fazer um adendo aqui, eu sempre fico muito intrigada quando o nome do personagem principal é o mesmo do escritor. Mas voltando, ele está para ir até um campeonato de natação com o seu irmão Leonardo, e ali no caminho, o Léo, o seu irmão, ele comenta que no trabalho ele percebe que a atitude das pessoas nas ruas está muito esquisita, as pessoas estão muito violentas. E ele não entende muito bem isso, ele acha tudo muito esquisito e compartilha com seu irmão, mas eles seguem a vida, vão até esse campeonato e no meio justamente desse evento o caos se instaura. E eu estou falando aqui de um local, de um ambiente muito específico e que é bem importante para a história e que nós já vemos também, justamente aqui eu estou falando, no título. Essa história ela se passa em Belo Horizonte e essa é uma das principais características do livro, para mim, de forma positiva, porque nós estamos a todo momento vivenciando as ruas de Belo Horizonte e os locais ali do entorno, que são reais, estão aqui de uma forma muito interessante e existem. Mas o que acontece é que o caos, que caos é esse? Uma epidemia, gente, se alastra, que é a de zumbis. Mortos-vivos começam a morder pessoas e essas pessoas morrem, mas continuam vivas, tentando atacar e comer outras pessoas, porque zumbis se alimentam de pessoas vivas, né? Esse é o princípio do zumbi. Eu estava aqui pensando comigo que geralmente não costumo ler esse tipo de história, porém eu revisei no ano passado uma sensacional, que eu até não fiz vídeo para esse livro, mas fiquei devendo, que é A Última Travessia, esse livro aqui do lado da Morro Branco, também sensacional, para você que gosta desse tipo de história, indico. Mas eu lembro que na época, porque eu estou falando dele, né? Eu lembro que na época eu fiquei tentando suscitar na minha cabeça essas imagens sanguinolentas e caóticas e de violência, e eu me forcei um pouco no sentido da imaginação. E foi o que eu me vi fazendo aqui. Eu tentei, então, criar cenários com os quais eu não estou de forma alguma familiarizada. Eu achei bem legal isso, inclusive porque aqui as coisas elas são muito explícitas. Então, tem sangue? Tem muito sangue. Tem ferimentos? Tem muito ferimento. Uma coisa que eu gostaria que tivesse aqui na história um pouco mais é a construção dos personagens. Eu achei que muitos deles estão ali como secundários mesmo e até menos, sabe? Terciários, quaternários, sei lá, não sei falar isso, mas de uma forma assim que só aparecem como nome para estarem ali porque você precisa, né, de muitas pessoas para fazerem oposição às muitas pessoas que são os mortos-vivos, na verdade, meio que compondo um exército de pessoas para combater o exército de zumbis. Então fica faltando um pouco dessa construção de personagens, inclusive do protagonista. Tem uma parte aqui também que eu até destaquei, né, coloquei uma flagzinha que ele fala assim: paguei pau, mas não tive coragem de cortar a perna dele a machadada. Então, a todo momento, esse protagonista, ele gosta de atirar nos zumbis e não liga pra matar pessoas. Ele tem essa crueldade, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa, assim, boa e honesta com os seus próximos. Ele, por instinto mesmo de sobrevivência, ele é esse cara tão agressivo. Mas, nesse momento, a gente percebe que não é bem assim e que há uma coisa colocada em xeque aqui que é justamente isso de sobreviver, né? E num caos, o que acontece com a humanidade no caos? Não apenas dos mortos-vivos, né, que perderam então sua humanidade,
mas também dos vivos, dos sobreviventes que estão aí tentando tocar a vida, sabe? Porque é isso que acontece aqui. O Leonardo, né, o protagonista, o Gustavo, eles tentam reunir as pessoas que eles conhecem, que amam, num sítio, né, longe de BH, do centro mesmo, para tentar sobreviver e encontrar, principalmente encontrar a cura para essa epidemia. Então ali se reúnem veterinários, cientistas, né, físicos, biólogos, de tudo quanto é área, para tentar encontrar a cura. Tudo isso acontece em meio às cenas de ação, que acontecem aqui a todo momento. Como eu mencionei, um dos pontos positivos para mim é a ambientação. E tem uma passagem aqui que eu até marquei também, que é quando eles vão até uma fazenda, que é a Fazenda do Pontal. É uma reconstrução de uma antiga fazenda que pertencia à família de Carlos Drummond de Andrade e onde o poeta passou algumas férias de sua infância. Aí fala sobre a reconstrução, sobre o ambiente, vai falar bastante sobre isso. Eu gostei porque eu nem sabia, né, da existência dessa fazenda. E isso acontece com ruas, com praças, com locais de Belo Horizonte e do entorno, fazendo com que a gente se situe bem. O autor ele consegue situar o leitor na cidade de BH e, por exemplo, eu nunca estive por lá, conheço um pouco agora de Belo Horizonte. Eu preciso comentar da final também, mas de uma forma a não te dar spoilers, tá? Mas chegou no final, eu falei, não é possível que tá acontecendo isso, porque é o tipo de final que deixa a gente com raiva, mas depois tem mais ainda um epílogo que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, e é justamente essa pulga atrás da orelha que fez o final não se perder pra mim. Eu gosto desses finais que não são bem definidos e quem ler vai entender o que eu tô falando. Essa experiência de sair da minha zona de conforto e ler coisas com as quais eu não estou acostumada foi bem bacana. A única coisa também, né, além da construção dos personagens, que eu achei que poderia ser mais elaborada, alguns erros de inglês que estão aqui, né, que tem algumas partes, porque também isso é legal de mencionar. Tem fortemente a questão política aqui, né, algumas causas, porque o mundo inteiro sofre dessa epidemia, não apenas Belo Horizonte. E essa é a deixa para existir aqui a língua inglesa, que vai unificar aí muitas relações internacionais. Só que eu encontrei, por exemplo, erro em inglês aqui, tá? Mas, no geral, eu gostei, eu indico para você que gosta desse tipo de história. É um livro curto, você lê assim 2, 3 sentadas e se diverte muito, tem alguns pontos engraçados. Vou deixar aqui embaixo os links para vocês encontrarem essa história pela internet, o trabalho do Gustavo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueçam, amanhã tem um vídeo aqui no canal que é sobre folhetim, uma das categorias do nosso Desafio Literaturice 2019. Finalmente esse vídeo vai sair e eu espero que vocês estejam aqui para me acompanhar nessa, tudo bem? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau então!